Fala, estradeiros! Estamos aqui na cidade de Iguape, no litoral sul de São Paulo. Conheci essa cidade que é histórica, como vocês podem ver as casinhas coloniais aqui no fundo. E também tem praia, né? Estamos no litoral. Exato. Bora lá, gente? Bora conhecer a cidade? Vem com a gente. Bora. Iguape fica a aproximadamente 200 quilômetros e 3 horas de viagem de São Paulo, já perto da divisa com o Paraná. A cidade faz parte do Vale do Ribeira e é um destino que mistura história, natureza e religião. O caminho até lá é bem agradável e passa por paisagens belíssimas. Vem com a gente conhecer Iguape e suas histórias surpreendentes. E olha que charme esse centro histórico de Iguape. Iguape é uma das cidades mais antigas do Brasil. Ela foi fundada em 1538, ela está entre os top 10 das cidades mais antigas do Brasil. Não existe assim um consenso de qual que é a mais antiga, então eu já li que Iguape é a quinta mais antiga, a sétima mais antiga, mas de fato ela está entre as mais antigas do Brasil. E esse centrinho dela com essas casas coloniais é muito charmoso. Essa aqui é a igreja Senhor Bom Jesus de Iguape. Fica aqui a igreja matriz da cidade. E tá rolando uma missa bem bonita. Não vamos entrar lá porque tá rolando missa, mas depois a gente entra pra mostrar pra vocês. Eu achei engraçado aqui, ó, o chão. Sim. Que é esse chão aqui, típico ali do Rio de Janeiro, né? Da praia de Copacabana, Ipanema. Me lembrou Copacabana. Eu cheguei aqui e falei, nossa, familiar, né? Mas esse piso, na verdade, ele é português, se eu não me engano. Ele é um desenho que existe já em Portugal, na Espanha. E aí trouxeram pro Brasil e ele ficou mais conhecido lá por Copacabana. E por isso que a gente vê em outros lugares do Brasil também. E o centro aqui de Iguape é bem pequenininho. Se a gente começar aqui, ó, nessa Rua das Neves, a gente já tá vendo a igreja ali, ó, no fundo. É só a gente andar nessas ruazinhas, está cheio dessas casas coloniais. Esse centro urbano, ele é tombado desde 2009 pelo IPHAN. E é bem bonitinho, uma graça. Andando rapidinho você conhece tudo. Tem algumas casas em restauro. E essa aqui é muito legal que tem até a data dela. Não dá pra ver direito, acho que no vídeo, mas aqui ao vivo dá pra ver, ó, 1886. Muitas casas também tem as tribeiras. Se você não sabe, naquela expressão nenheira. Sem beira, sem tribeira. Vem justamente dessas três fases aqui de telhadinho, de moldura que tem ali nos tetos da casa. A primeira chama eira, a segunda beira e a terceira tribeira. E aí, quanto mais você tivesse na sua casa, mais dinheiro você tinha. Mais luxuosa, entendeu? Por isso que quando fala que a pessoa não tem eira nem beira, você já tá falando ralé. Tá falando que é pobre, vê se pode. Sim, a gente vai andando, a igreja ali no fundo vem aparecendo aos poucos. E as casinhas aqui, ó, bonitinhas, tem bastante para alugar de fim de semana, que a gente viu também. Pousadas, quartinhos, tem bastante opção. E aí, já chegamos aqui na pracinha central da igreja matriz. E aqui é onde tem tudo, né? Tem os restaurantes, tem bares, à noite tem o lugar mais movimentado aqui. Então, basicamente o centro de Iguape é isso, mas tem outros lugares que a gente vai visitar também. Continuando andando aqui pelo centrinho, algumas coisas engraçadas aí de arquitetura que a gente vê. Uma arquitetura bem colonial mesmo. E para esse lado, onde tem a câmera de Iguape também, bem colonial, aquele estilo português que a gente conhece. Aqui já é um pouco diferente, é uma arquitetura, dá pra ver, mais moderna, mais nova. Me parece que isso aqui já é mais pros anos 1900. Ah, tá ali, ó, tem até a data na casa, não tinha visto, 1917. Tô bom, hein, de saber aqui da arquitetura dos lugares. Mas realmente é diferente, eu não sei explicar exatamente a parte técnica, mas se você olha aqui, você consegue ver que é bem diferente a arquitetura daqui. Que é algo mais moderno, né? Tem uns ornamentos, eu não sei se é isso, mas tem uns ornamentos diferentes em cima da porta, ali em cima. Aqui é algo mais simples. E olha que interessante, pessoal. Tem algumas paredes com reboco aparente que a gente consegue ver a estrutura original da casa. Essa aqui dá pra ver que é até feita com conchas. Tem tijolo, mas a argamassa tem as conchas, que era como era usado, né, antigamente. Aquela mistura aí com conchas e várias coisas, né? Óleo de baleia que tinha? Não lembro. Isso, óleo de baleia, conchas. Cigarro não tinha, mas cigarro não, isso aqui a gente corta, que aí dava a liga e conseguia secar e ficar bem firme. Ó, aqui dá pra ver um pedacinho. E aqui é a igreja do Senhor Bom Jesus de Iguape. Olha só que linda toda a estrutura aqui da igreja. Esse altar muito bonito. O chão também é sensacional. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sempre gosto de ver essas pinturas do teto, ainda mais com esse teto de madeira. Uma igreja muito bonita. Aqui também, ó, eu achei esses azulejos pintados
impressionantes, ó. E ali em cima, dá até pra ver o pessoal passando, tem a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape. O pessoal é muito devoto a esse santo aqui na cidade. Vou ver se a gente consegue subir ali, viu? Tem bastante gente subindo? Vamos ver. Na parte de trás da igreja tem uma escada que dá acesso à imagem original do Senhor Bom Jesus de Iguape, encontrada nos arredores da cidade em 1647. E a um quarteirão da igreja, dá até pra ver a torre dela ali em cima, a gente chega aqui no mercado de artesanato e cultura de Iguape. É uma casinha aqui, ó, nova, né? Uma estrutura nova. Vamos entrar pra ver o que temos aí de bom. Ó que lindas artes aqui. O que você gostou, Camila? Olha esse daqui, ó. Quem gosta, assim, bem bonito. Conchas, conchinhas, né? Mas tem vários. É, tem vários tipos de trabalho. Essas máscaras. Tá bom, é pro carnaval já. Ó, o carnaval já tá aí, você sai na rua assim, ó. Ih, gente, é quente. É quente. Ó, e tem bastante coisa mesmo. Ah, uma coisa que eu adorei aqui de ver é esse mapa da região do Vale do Ribeira. Eu tava dando uma olhada, a gente tá bem aqui, ó, em Iguape, fica aqui. A praia que a gente vai é essa aqui, ó, a Praia da Jureia. A gente vai ter que andar toda essa rodovia, pegar uma balsa, atravessar pra vir nessa praia. Aqui já é Ilha Comprida, também uma praia gigantesca. E aí a gente chega até esse outro lado. Aqui exatamente é Cananéia, Ilha do Cardoso e pra lá já chega no Paraná. E aqui no centrinho histórico também tem o Museu Municipal de Iguape. Vamos entrar aqui para ver como que é esse museu. Ele tem bastante informação aqui escrita da cidade. Tem alguns objetos históricos. Nossa, tem até uma ossada aqui, ó. Fragmento de ossos humanos oriundos de escavação arqueológica em Sambaqui. Nossa. E aqui tem algumas algemas, correntes, bastante coisa aqui. Mostrando aqui também a geografia de Iguape. Toda a história, alguns vasos que a gente estava vendo aqui também, urnas funerárias. Era isso. Essas duas salas, o museu bem pequenininho. É mais coisa escrita, né, do que objetos interessantes, assim. Objetos eles têm menos. Mesmo. Mas tem uma curiosidade aqui. Essa casa foi justamente o lugar onde foi a primeira fundição de ouro do Brasil. Foi aqui em Iguape. Eu não entendi ainda direito porque a fundição de ouro era aqui, mas era nessa casa aqui, que hoje é um museu municipal. Ou talvez foi aqui pela questão de ser mais perto para ir pelas Europas. Sim, não, isso com certeza, né? Mas penso que tinha outras cidades no litoral, com Porto, que poderia fazer essa função, não trazer as coisas até Iguape, que é aqui no litoral sul de São Paulo. A questão de logística naquela época era bem diferente, né, pessoal? Então, às vezes, dava certo. Essa aqui eu vou ficar devendo essa informação, mas se vocês souberem também pode comentar aqui, né, por que era exatamente aqui em Iguape essa função de ouro. E o engraçado é que aqui de Iguape, apesar de ser do litoral, a praia mais próxima, na verdade a única praia da cidade, que é de Jureia, a gente tem que atravessar uma balsa. São cerca de meia hora do centro da cidade até a balsa, e aí a gente vai atravessar lá para a praia de Jureia. A praia mais próxima de Iguape mesmo fica em Ilha Comprida, que é outro município. É só atravessar uma ponte e aí você já tá na praia. Eu acho que coisa de 10, 15 minutinhos. Mas como essa viagem é só para Iguape, então a gente vai para Jureia e conhecer, né, essa praia, que é uma praia mais selvagem, tem pouca gente, é uma praia diferente. Inclusive, vamos ver lá na hora, mas eu vi que é uma praia que você pode andar de carro na praia, porque não tem estradas para você chegar lá no fim da praia. A praia é gigantesca, ela tem cerca de 15 quilômetros e não tem caminho ali no continente para chegar no final da praia, então é autorizado você andar de carro na praia. Olha que legal, atravessando aqui, ó, o Rio Ribeira de Iguape. Uma travessia bem curta até ali, acabamos de sair. Um lugar bem bonitinho. Aí pessoal, essa é a vila que fica aqui em Jureia. É uma vila maior do que eu pensava, né? Não digo que é grande, mas uma vila pequenininha que fica nessa parte onde você tem que pegar a balsa. A balsa foi bem rápida, coisa de, acho que nem 5 minutos demorou. Bem menos. Pra gente atravessar. E aí estamos indo pra praia de Jureia, fica ali na frente.
Aí pessoal, essa aqui é a praia da Jureia. A Camila está aqui já passando seu protetor. Olha só a praia. É uma praia realmente mais selvagem. A extensão de areia dela é gigantesca. Ela vai até aquele morro lá no fundo. E só tem a parte das barraquinhas nesse ponto que a gente tá, que é onde tem a vilinha aqui. Então a gente já pegou nosso... Não é nem um guarda-sol, né? Um quiosquinho, a cabaninha. Aqui que é a... Deixa eu ver o nome aqui, é do Cido. Isso, uma tenda. A tenda do Cido. E os preços aqui que a gente tava dando uma olhada são bons preços, né? Mas eu sempre pego aqui como balizador do preço o refrigerante. Então tá R$6 a lata, um preço ok. E a água, 500 ml, R$4, um ótimo preço. E aí vira aí, Camila, pra gente mostrar. Também tem a parte de bebidas. Eu vi aqui que tem a Heineken aqui a long neck, ó, de 330 ml, R$10, um ótimo preço aqui. Olha, para vocês se localizarem, para aquele lado de lá fica Iguape, fica o rio Ribeira de Iguape, ele deságua ali no fundo, acho que alguns quilômetros para lá. E para esse outro lado, onde tem o morro que eu mostrei, bem para lá, não é? Depois do morro fica Barra do Una, depois Peruíbe. Então é um lugar bem isolado, ali é um parque natural. Olha aí que eu falei, ó, o carro passando. É uma praia que pode passar carro, é autorizado. Ele vai lá para aquele lado onde fica... desemboca o rio Ribeira de Iguape. E eu vi que a galera faz muito de parar o carro aqui, abrir o porta-mala e fazer o carro de guarda-sol. Interessante. A gente pediu a batata média, olha o tamanho da bandeja de batata que veio. Então valeu super a pena, R$35 essa batata. Muito bom. Os valores do cardápio estão ótimos. Isso aí. E a praia é super tranquilinha. Agora que já é quase meio-dia, tá com mais gente aqui, o pessoal jogando bola, o sorvetinho passando, música torando no fundo. Cachorro passando, mais carro estacionado. Mas no geral, né, pensando que é um fim de semana de muito sol, tá uma praia tranquila. E agora a gente pediu um humilde pastel. A gente pensou que era um pastelzinho. Olha o tamanho do pastel, grandão, hein? E é o valor R$13 do pastel. Vale super a pena pra comer aqui na praia. Inclusive, falando aqui da praia, a gente foi no mar. O mar é um pouco traiçoeiro, mas a água tava morna. Nunca vi um mar tão quente na minha vida. Tá então, bem quentinho, de manhã já tava, né? Agora, depois passou do meio-dia, então só aquela questão, criança não pode ficar solta, né? Não, o mar tava bem traiçoeiro, não sei se é sempre assim, mas hoje tá dessa forma, tava muito forte e que você pisava ali, parecia que tinha uns bancos de areia, parecia uma areia movediça, ia te afundando ali, era meio estranho e as ondas muito fortes mesmo. Mas tirando isso, a água é quentíssima. O bom que aqui também, se o Renato virar pra lá, ó, tcharam, tem pessoas parando no salva-vidas. Aqui só tem acho que uns 2 ou 3 ali, mas não, tem mas mais. Inclusive até aqui onde tem os quiosques, né? Tem o batalhão ali atrás, ó. É claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Nunca andei de carro na areia da praia, olha aí, que legal. E agora voltando da praia de Jureia, achei muito legal a praia. Bem diferente de todas as outras que a gente já foi, uma praia bem mais selvagem mesmo, essa história de entrar de carro na praia é bem diferente. E estamos voltando, o valor é R$18,40 da balsa, você só paga na volta e não tem como burlar porque desse lugar que a gente tá, da praia de Jureia, não tem ligação com outras partes que dá pra você entrar por dentro e fugir da balsa, então você paga só na volta aí os R$18,40 e entrega isso aqui pro pessoal da balsa. Em dinheiro, isso é verdade, importante dizer que é em dinheiro. E agora partiu, bora Camila. Olha só a vista, pessoal. Chegamos aqui num ponto de Iguape que chama Outeiro do Bacharel. Não é aquele super ponto turístico que você precisa vir, mas eu quis vir aqui porque exatamente nesse lugar que eu tô aconteceu a primeira guerra entre europeus aqui na América do Sul. Foi exatamente nesse ponto, nesse canal, que aconteceu uma batalha que é conhecida como Guerra de Iguape. A Guerra de Iguape, contando aí rapidinho a história, envolveu 3 personagens principais. Um era o Bacharel de Cananéia, que é um dos personagens mais misteriosos da história do Brasil.
Ele, junto com um espanhol que chamava Rui Garcia Mosqueira, estavam aqui nessa região, enquanto Martim Afonso de Souza, que era o donatário da capitania de São Vicente, ele estava vindo aqui na região explorar, né? Sabia que o bacharel ficava nessa região, e quando encontrou o espanhol aqui, ele queria que o espanhol desse a área para Portugal, porque era uma área dele, e o espanhol reivindicava essa área para ele, porque exatamente mais ou menos nesse ponto que a gente tá, passava o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha, então não era uma área bem delimitada. Então eles ficaram naquela briga, aqui é de Portugal, aqui é da Espanha, e aí rolou essa guerra. E o bacharel de Cananéia, que era um português degredado, ele entrou nessa guerra, porque ele ficava aqui ele era dessa área, e porque ele foi acusado de atrapalhar uma expedição que o Martim Afonso de Souza estava fazendo para o interior do Brasil. E aí essa guerra aconteceu nesse contexto. E os portugueses, é engraçado que eles falaram, se vocês não forem em São Vicente em até 2 meses, não lembro exatamente quanto tempo, eles viriam aqui reivindicar a região e atacar. Então, o espanhol, junto com o bacharel de Cananéia, sabendo que os portugueses vinham atacar, armaram uma emboscada exatamente nesse lugar. Primeiro, eles roubaram um navio corsário da França que estava atracado por aqui, roubaram os canhões e fizeram uma trincheira nesse morro que eu estou agora. Colocaram, se eu não me engano, 4 canhões espalhados por aqui, junto com um batalhão de indígenas, cerca de 200 indígenas, prepararam toda uma emboscada aqui. Quando os portugueses chegaram, o Martim Afonso de Souza não estava com eles, mas eram comandados pelo Pero de Góis, chamava o português. Vieram para cá e foram massacrados. Foram 80 portugueses mortos, o Pero de Góis foi gravemente ferido, perdeu um olho nessa batalha e eles partiram em retirada. E aí o bacharel, tanto quanto o espanhol, eles sabendo que boa parte da galera militar lá de São Vicente veio para cá e foram massacrados, eles foram lá para São Vicente, atacaram a vila, que era a primeira cidade do Brasil, devastaram tudo, tacaram fogo no cartório, devastaram São Vicente e voltaram para essa região, ou aqui para Iguape, ou para Cananéia. E o engraçado do final dessa história é que tanto o bacharel de Cananéia quanto o Rui Garcia Mosqueira, depois dessa batalha de Iguape, não se sabe mais da história deles. Então não tem mais registros, não se sabe o que aconteceu com eles, mas fato que esse acontecimento atrasou em cerca de 10 anos a ocupação portuguesa aqui nessa região. Eles ficaram muito ocupados lá e acabaram esquecendo essa região por um tempo. E nesse lugar onde aconteceu a primeira batalha, aqui na América do Sul, o que que tem? Um farol cheio de urubu. Essa é a realidade desse lugar histórico. Para chegar aqui a gente fez uma trilha rápida, só subir esse morrinho aqui embaixo, tem uma estradinha de terra ali. Eu parei o carro mais ou menos onde tem aquela casa amarela. Aí a gente só pegou uma estradinha, cerca de 10, no máximo 15 minutos de caminhada, está nesse ponto. Nem considero uma trilha, né? Andar aqui no meio do pasto e subir esse morrinho para apreciar a vista, um lugar histórico, os urubus ali no farol. Outro ponto legal para vocês visitarem é aqui, ó, a vila de Icapará, berço de Iguape e início do Brasil. Ele fica muito próximo ao morro do Outeiro, né? O Outeiro do Bacharel, quer dizer, que fica ali onde estão aqueles urubus. E nesse lugar é onde tem o marco de fundação de Iguape, ó. A cidade aqui de 1538. Iguape nasceu aqui, uma das primeiras cidades do Brasil. Se vocês forem lá para Joré, vocês vão passar por aqui, vale dar uma passadinha, só dar uma olhada. A Camila tá olhando ali o riozinho, mas se vocês quiserem conhecer só ali a parte do centro histórico, não quiser ver para esse lado, também é super válido. Não são lugares, nossa, que lugar turístico e tal, mas são lugares históricos, eu acho que enriquece o passeio. Bonito, olha. Tá a canoa. Tava aqui olhando. A gente veio jantar aqui, ó, no centro histórico de Iguape, ó. Atrás de mim tá a igreja de Iguape. E Camila já está mandando ver na pizza que a gente pediu. A gente veio numa pizzaria aqui, chama Bela Massa Pizzaria. E muito gostosa a pizza, já provei um pedacinho aqui, Camila comendo também. Gostei, bem gostoso. Fica a dica aí, a gente pediu o sabor... Presunto? Peito de peru. Peito de peru. Peito de peru. Presunto não, errei. Curiosamente, aqui é a única casinha aqui em volta da igreja que não é histórica, mas tinha uma boa nota no Google, então foi por isso que eu escolhi aqui. O legal que eu ia falar que dá pra sentar aqui fora, né? Muito bom ficar
aqui de boa, só sentindo o climinha da cidade, com os casarões históricos. Já em clima de carnaval, hein? É, a gente tá aqui uma semana antes do carnaval, tá passando a galera aí tocando, se preparando, né, pro carnaval. Vamos lá, ó. Amanhã vai ter bloquinho, o Renato falou que vai entrar no bloquinho. Aguarde. Fora. Não, ele vai sim. Ó pessoal, Iguape tem 2 mirantes e esse é um deles que a gente tá, é o mirante do Telégrafo. Telégrafo porque acredito eu que aqui tinha um telégrafo, tem até uma estrutura aqui. Ele fica do lado da estradinha, tá? Ó, tem a estradinha que vai ali pra Jureia, que é a praia que a gente foi. E olha só a vista que a gente tem da cidade. Muito legal, dá pra ver as montanhas ali no fundo, a igreja, o riozinho aqui, o rio Ribeira de Iguape. Eu vou contar uma história aqui sobre o rio Ribeira de Iguape, muito interessante, que foi um desastre natural que aconteceu em Iguape nos anos 1800, mas vou contar lá de baixo mostrando esse rio de pertinho. E o outro mirante que a gente vai é aqui em cima, ó. Ali em cima tem um Cristo, que é o Mirante do Cristo. Você pode subir ou de escadinha partindo daqui, ou de carro mesmo, a gente vai de carro. Ó pessoal, quando vocês estiverem subindo a estradinha do Mirante do Cristo, tem que ficar esperto que só passa um carro de cada vez. Então vai na manha, né, pra não ir rápido e bater de frente com outro carro descendo. É bom dar uma buzinadinha assim, ó, nas curvas, né, pra avisar alguém se estiver descendo. Mas é isso, só ficar de olho aí. Só subir esse morrinho tranquilo de carro que você já tá ali no mirante. E essa aqui é a vista do Mirante do Cristo. Mirante do Cristo porque ali tem um Cristo Redentor pequenininho. Mas olha que vista legal para a cidade de Iguape. Iguape, não lembro se eu comentei, mas é o maior município do estado de São Paulo. São quase 2.000 km², é enorme a cidade de Iguape. Para lá ela não se estende muito, mas para trás aqui tem muitos e muitos quilômetros para lá. Essa parte do rio que dá para ver, ó, que tá bem só uma filetinha de água, o rio passava por ali, né? Toda essa parte verde era rio, mas foi tudo assoreado por conta da tragédia que eu vou comentar logo mais aí para vocês. E agora pessoal, a gente está num parque que chama Fonte do Senhor, um parque bem bonitinho. Para lá tem um lago e para cá tem algumas fontes, piscinas naturais. Inclusive tem uma fonte de água natural que a gente vai beber aqui porque tá um calor para cada um. Ali, depois a gente vai passar lá, tem uma criançada numa piscininha natural. Aqui tem uma fonte e a galera fica aqui ó, embaixo das árvores descansando nesse calor. E para cá tem uma fonte de água, uma gruta, uma santa e uma fonte de água. A Camila está aqui esperando para beber a água, né? Isso, esperando, descansando como todas as pessoas que estão aqui no parque, descansando, e as crianças estão ali na água, viu? É, eu vou mostrar lá, vamos beber aqui a água, Camila. Bora. Sabe por quê? Tem que beber essa água porque diz a lenda que quem bebe dessa fonte automaticamente volta para Iguape. Essa é a lenda aqui, ó, da aguinha. Vou pegar aqui já a água. Bebendo aqui, já vou voltar para Iguape. E você, Camila? Ai, vou garantir, né? Porque a gente sabe que tem muito mais coisa pra gente ver aqui que não deu tempo. E onde a galerinha vem se refrescar nessa piscina natural. E são os moradores daqui mesmo, ó. Então vem para se divertir aqui em Iguape. A criançada adora, ainda mais esse calor. É um lugar muito bom para ver. E além disso, o parque tem umas trilhas também, não tem só essas fontes de água, a piscina natural, tem umas trilhas curtas aqui, que vai até um morro que tem ali atrás. E é isso, esse é o Parque da Fonte do Senhor, tem o pessoal pegando água aqui também. Inclusive, se eu fosse morador de Iguape ou de alguma cidade que tem essas fontes de água natural, eu sempre pegaria dessas fontes. E tem a história aqui que eu não tinha visto quando entrei no parque. Essa gruta que tem no parque, ela foi usada para lavar a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape em 1647, olha só.
E fala aqui também que ela foi visitada por um escritor, prêmio Nobel de Literatura, e do Oswald de Andrade. Inclusive tem a foto dele aqui, ó, o Albert Camus, ele que foi o prêmio Nobel de Literatura, e tem a foto dele aqui em Iguape. Agora sim, partiu para o último ponto antes de voltar para casa. E vamos terminar nossa passagem por Iguape, aqui onde tem essa estátua gigante do Senhor Bom Jesus de Iguape. É uma construção nova, hein? Uma atração nova aqui em Iguape. Se não me engano é de 2023. E vou contar aqui a história do desastre natural que aconteceu em Iguape, que é aqui nessa região chamada de Valo Grande. Você olhando esse canal, não tem nada demais, né? Parece um canal normal, mas esse canal ele é um canal artificial. Ele foi construído ali nos anos 1800 e pouquinho, porque o rio Ribeira de Iguape, ele vem ali de trás, passa por umas montanhas, aquelas montanhas lá atrás, e desemboca lá na praia de Jureia, onde a gente estava. Aquela balsa que a gente atravessou, é ali que desemboca o rio aqui de Iguape. E aí, como aqui era um lugar que tinha bastante produção de arroz, eles queriam fazer um canalzinho de 3 metros, só para a embarcação cortar caminho e cair ali, lá atrás onde tinha o porto de Iguape, que era um porto famoso aqui na região nessa época. E o que aconteceu? Fizeram esse canal. Só que esse canal ele começou a se alargar por conta da força da água. O rio ele começou a vir com tudo e desviar para esse canal artificial que fizeram. E aí o canal que tinha 3 metros de comprimento se alargou. Ficou aqui desse tamanho, 100, 200 metros de comprimento. E com isso o que aconteceu? Um desastre natural. Porque como o rio começou a se alargar, ele começou a levar um monte de terra junto. E aí essa terra começou a assorear o porto de Iguape. Então hoje o porto de Iguape não existe, porque ele foi assoreado por conta da terra que toda essa água levou lá para aquele outro lado. Lá de cima, vocês viram, né, do Cristo. Falei, aquele mato não era para estar lá, naquela área verde, porque era tudo rio, mas foi assoreado por conta da terra que saiu daqui. Além disso, mudou a salinidade da água. Então na época teve uma morte assim de peixes enorme por conta desse canal artificial que fizeram. E aí eu tava lendo, ali pelos anos 80, se eu não me engano, o governo foi tentar consertar esse problema, né? Do valão que tava se tornando isso aqui. Aí eles fizeram uma barragem lá do outro lado. O que aconteceu quando fizeram uma barragem para interromper um pouco a passagem da água? Começou a dar vários outros problemas, porque o ambiente, né, o meio ambiente já tinha se acostumado com esse novo curso da água, esse novo cenário. E aí quando tentaram interromper a passagem da água, começou a dar vários problemas de enchente e tal. E aí tiveram que, de novo, né, deixar a água passar, porque essa é a nova realidade há mais de 100 anos desse ambiente. E aí não adianta mais tentar reverter o que aconteceu aqui. Um desastre natural aqui de Iguape. Não fazia ideia dessa história, conheci lendo mesmo sobre a cidade. Agora sim, finalizamos nossa viagem para Iguape. Já estamos aqui no carro voltando para casa. Camila ficou no carro, não quis mostrar o Valo Grande lá para vocês. Dessa vez vou ter que deixar por questões de, gente, tá muito quente, né? Então precisava de uma sombrinha, já tava precisando. Mas é isso aí, gente. Digam aí se vocês curtiram Iguape e aquela história toda, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, faz o que puder aí pra ajudar na divulgação aí desse vídeo, que deu um trabalhão fazer, primeiro tava muito quente, um calorzão, e era muita informação que a gente teve que pesquisar pra trazer pra vocês de Iguape. Muitas curiosidades legais dessa cidadezinha aí no litoral sul de São Paulo, com essa estrada bem bonita que a gente tá. E continue o quê? Pegando a estrada com a gente. Tchau, tchau e até a próxima.